Quando você ouve alguém falar em trombose, o que passa na sua cabeça? Assista ao vídeo até o final que eu darei 7 dicas importantes para você prevenir essa doença que realmente pode ser fatal. Olá, eu sou Alex Dornelles, sou cirurgião vascular e o médico vascular é o especialista que trata e previne as doenças da circulação. Quando ouvimos falar na palavra trombose, desencadeia na nossa mente pensamentos muito negativos. Ou seja, pensamos em alguém que perdeu uma perna, por exemplo, ou até mesmo desfechos ainda piores como a morte. E será que realmente isso pode acontecer? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, orientando você quais as medidas que você pode fazer para prevenir essa doença tão grave. Mas antes de falar sobre isso, eu quero contar e explicar para você de uma maneira bem simples para que você nunca mais esqueça o que é uma trombose. Trombose nada mais é do que um entupimento, a formação de um coágulo de sangue que vai entupir uma artéria ou uma veia, porque pode ter a trombose arterial ou a trombose venosa, e eu vou explicar isso para você. Pensa mais ou menos lá quando você vê o leite lá numa xícara e a formação de nata. Aquele leite ficou parado por um tempo e aí formou uma nata sobre ele. É assim que forma o coágulo de sangue, é uma espécie de nata do nosso sangue, ou seja, formou coágulos e aí pode entupir algum vaso importante. Quando a gente fala em trombose, que é esse entupimento, a gente tem que entender a diferença entre artéria e veia. Artérias são os caninhos que levam o sangue do coração para todas as extremidades e as veias são aqueles outros caninhos que trazem o sangue de volta. Então, entupir uma artéria é diferente de entupir uma veia. Quando tem o entupimento de uma artéria, há o risco de perder, por exemplo, um membro. Isso é o mais comum. Não que uma trombose venosa não possa também isso acontecer, mas o mais comum é quando você entope uma artéria, que é aquele caninho que leva o sangue, você não vai irrigar aquele membro. Por exemplo, entupiu uma artéria que leva sangue para a cabeça, não vai levar sangue lá para a cabeça e o paciente vai ter um AVC isquêmico, por exemplo. Entupiu uma artéria que leva sangue para o pé, o paciente tem um risco muito grande de perder aquele pé. Enquanto que o entupimento de uma veia é o entupimento de um caninho que traz o sangue de volta ao coração. Mas isso também é muito grave. Por exemplo, entupir uma veia profunda lá na perna, quando ocorre esse entupimento dessa veia profunda, pode-se soltar um coágulo lá dessa veia, esse coágulo de sangue ir até o coração, porque a veia está trazendo sangue diretamente ao coração. Chegando no coração esse coágulo de sangue, o sangue vai ter que passar no pulmão para voltar no coração e do coração bombear para todo o corpo para levar oxigênio, por exemplo. Quando esse trombo que se deslocou, principalmente lá da perna, que é o local mais comum, 90% das tromboses ocorrem nos membros inferiores, então se esse trombo veio lá da perna, veio até o coração, do coração ele vai até o pulmão. E quando ele entope uma artéria importante lá no pulmão, a gente chama isso de tromboembolismo pulmonar. E isso realmente é fatal. Então a nossa principal preocupação nas tromboses venosas, a nossa preocupação imediata é que esse trombo não se solte, vá até o coração e depois vá até o pulmão, porque cerca de 20-25% dos pacientes que isso ocorre pode realmente ir a óbito. Então é uma doença realmente muito grave e que você deve ficar atento. Para você ilustrar um pouquinho melhor o que eu expliquei de artéria e veia e entupimento, pensa numa torneira e numa pia. Olha lá a torneira mandando água para dentro dessa pia e o ralo sugando essa água. Pensa naquela torneira como se fosse a artéria que leva o sangue e o ralo a veia que está sugando esse sangue ou esse líquido que está ali a torneira despejando. Se você tem um entupimento lá no ralo, você vai ter um entupimento na veia. Pensa que essa torneira está aqui, o ralo está aqui embaixo e tem uma bomba aqui do lado que é o coração que está fazendo isso circular.
Se entupiu a torneira que está levando sangue, é uma trombose arterial. Se entupiu o ralo lá, é uma trombose venosa. E a nossa maior preocupação na trombose venosa é que um coágulo de sangue que está lá dentro venha até o coração e vai entupir uma artéria importante no pulmão, fazendo tromboembolismo pulmonar, que é muito grave, como eu falei antes nesse vídeo, tá bom? Mas a nossa ideia de hoje é falar sobre prevenção de trombose. E hoje eu vou dar um destaque para prevenção de trombose venosa. Em um vídeo mais adiante a gente fala sobre as prevenções das doenças arteriais ou da trombose arterial. E dentre as prevenções que você pode tomar, algumas atitudes são importantes para que você evite uma trombose venosa e evite esses desfechos tão graves. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer para você que a trombose venosa também pode acarretar perda do membro? Pode, não é tão comum. O mais comum é que a perna inche bastante e esse coágulo lá de uma veia profunda possa se soltar e ir até o pulmão. Isso é o que a gente mais se preocupa no diagnóstico da trombose venosa, no diagnóstico imediato. Claro que pode ter complicações no futuro, como a síndrome pós-trombótica. Isso, inclusive, eu falei em um vídeo aqui que está no meu canal, mas não é a abordagem que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, olha só. Presta bem atenção e se até precisar, anota essas dicas aí, que eu vou dar 7 dicas para você prevenir a trombose venosa. Primeira dica, um dos principais fatores de risco para uma trombose é a obesidade. Então você precisa controlar o seu peso. Controlando o seu peso e evitando a obesidade, você vai diminuir o risco de ter uma trombose venosa. Olha só, você precisa colocar atividade física regular no seu dia a dia. No mínimo 3 vezes por semana, você deve fazer aí 40 minutos, 50 minutos cada vez de atividade física. Você precisa ter uma dieta equilibrada. Eu não estou dizendo que a gente não comete excesso às vezes, porque somos humanos e cometemos excesso esporadicamente. O que não pode é ser uma rotina cometer excessos alimentares todo dia, por exemplo. Então, cuidar, uma dieta equilibrada e atividade física. Eu entendo que às vezes você pode ter dificuldade, você deve então procurar um nutricionista. Até mesmo procura ajuda psicológica, algumas pessoas precisam. Então, se você está vendo que não está conseguindo sozinho, vai e procure ajuda de um psicólogo, que isso vai te ajudar. Segundo ponto, não deve ficar parado por longos períodos. Então, com todo esse momento que vivemos, muita gente foi para frente do computador e fica horas sentada sem se movimentar. Você deve evitar isso. A cada 1 hora você deve levantar, caminhar um pouquinho dentro de casa, uns 5 minutinhos e voltar a continuar o seu trabalho. Se você está no escritório ou na empresa, você deve, às vezes, se você não consegue levantar, ir até o banheiro ou dar uma caminhadinha, você pode fazer a dorsiflexão do pé. Mexer o pé aí cerca de 10 movimentos para cima e para baixo, um pouco para o lado, esticar as pernas, movimentar a cada hora. Isso também vale para quem vai fazer viagens longas, viagens aéreas, viagens de ônibus, de carro, enfim, qualquer viagem você deve evitar ficar muito parado, porque sangue parado é risco para formar coágulo. Lembra lá do leite, quando ele está muito parado, ele forma nata, né? No nosso sangue também, se ele ficar muito parado, tem um risco aumentado de formar coágulos. Terceira dica, boa hidratação. Você precisa tomar líquidos, principalmente água, mas isso está valendo sucos, chás, qualquer tipo de líquido saudável. Cuida para não ficar tomando líquido com excesso de açúcar ou álcool, por exemplo, porque isso não é uma boa dica, tá bom? Às vezes você pode estar aumentando outros riscos aí, principalmente o álcool, que você vai desidratar, então ter na sua rotina aí muito álcool, isso não favorece. Quando eu falo em uma boa hidratação, eu quero dizer para você que você tem que tomar no mínimo 2,5 litros de água por dia.
Como que você pode fazer isso? Alex, eu não tenho sede, eu não consigo tomar água. Pois é, você não precisa esperar você ter sede. Você tem que carregar uma garrafinha de água junto com você e ter disciplina. Isso que você precisa ter. Acordou de manhã, já tomou 2, 3 copos de água e durante o dia carrega a sua garrafinha junto com você e vai tomando água mesmo sem ter vontade. Uma boa hidratação faz todo o corpo funcionar melhor e nossos vasos sanguíneos não é diferente e você precisa tomar muita água e essa é a terceira dica. Quarta dica que eu quero dar para você é: se você for fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, você deve conversar com o seu médico cirurgião que vai fazer esse procedimento e conversar sobre os riscos de trombose. Às vezes você está tomando alguns medicamentos, às vezes você está num excesso de peso, às vezes você tem alguns hábitos que não estão legais e você deve conversar com o seu médico sobre esse procedimento, falando com ele quais os riscos de você ter uma trombose. Inclusive, é importante que você caminhe precocemente após esse procedimento. É claro que você vai ver, dependendo do procedimento que você vai realizar, quando que você já pode começar a caminhar. Mas é importante que você não faça repouso absoluto, a não ser que seja extremamente indicado pelo médico. E se o médico indicar um repouso extremo ou absoluto, no caso que você não vai poder realmente caminhar nada, provavelmente ele vai tomar outras atitudes com você, como usar meia elásticas ou adicionar medicamentos anticoagulantes preventivos. Mas cada caso é um caso. Que eu quero que você lembre sempre é que se você for fazer algum procedimento, converse com o seu médico sobre os riscos, porque qualquer procedimento tem risco de trombose sim, e quando você está atento, está atenta, você consegue prevenir isso, certo? Vamos aí então para a quinta dica, que é o uso indiscriminado de medicamentos. Às vezes as pessoas estão tomando diversos medicamentos sem parar para pensar que medicamento ele pode fazer bem, como ele também pode fazer mal. Medicamento ele deve ser prescrito por médico, não adianta você querer ficar tomando um monte de coisa achando que existem milagres, porque não existem. E às vezes você está adicionando riscos à sua saúde. Quando eu falo em medicamentos, um medicamento muito comum é o anticoncepcional. Então, às vezes, você está tomando anticoncepcional indiscriminadamente, ou seja, ninguém receitou para você, você está tomando porque achou que deveria tomar, porque de alguma forma você se sente um pouco melhor tomando anticoncepcional, mas não, você deve usar o anticoncepcional se ele for prescrito por um médico. Por quê? Porque o anticoncepcional tem risco sim, apesar de ser um risco pequeno, de causar trombose. Anticoncepcional, ele deve ser prescrito pelo médico, não esqueça disso, porque o médico vai fazer uma história clínica mostrando para você se é seguro ou não. É muito comum as mulheres estarem tomando anticoncepcional e tendo o hábito do tabagismo, por exemplo, fumando e tomando anticoncepcional. Uma mulher de 45 anos, por exemplo, que fuma, toma anticoncepcional, ela está tendo um risco muito elevado de ter uma trombose. Fuma, usa anticoncepcional, tem mais de 40 anos e vai fazer um procedimento na mama. O risco de trombose é muito grande, porque começam a somar-se fatores de risco e aí você tem um risco de uma trombose. Então, presta atenção nisso, não fica usando medicamentos sem orientação médica, certo? E vamos aí para a sexta dica, que é o uso de meia elástica compressiva. As meias elásticas compressivas ou medicinais são meias que fazem uma compressão gradual, ou seja, elas comprimem mais lá no nível do tornozelo e à medida que vai subindo no teu membro inferior, vai diminuindo a compressão, facilitando a sua circulação venosa. As meias elásticas compressivas facilitam a circulação, aumentando a velocidade do sangue e diminuindo o risco de trombose. Claro que não são todas as pessoas que podem usar as meias elásticas, tem que conversar com o seu médico também sobre isso, mas muitas pessoas são beneficiadas com o uso da meia elástica. Eu sempre oriento os meus pacientes, vai fazer uma viagem longa, vai ficar muito parado, se você é saudável, não tem alguma doença nas artérias, por exemplo, você deve fazer uso rotineiro no seu dia a dia. Eu, às vezes, vou ficar muito tempo em
pé porque eu vou operar, por exemplo, e eu tô lá de meia elástica, chega no final do dia, minha perna está descansada e eu também diminuo o risco de trombose. E a sétima dica, a última dica, é se você já teve uma trombose. Se você tem na família pessoas que tiveram trombose, você deve conversar com o seu médico sempre sobre isso. Qualquer intervenção que for feita no teu corpo, ou você vai fazer uma viagem muito longa que você nunca fez, você precisa pegar orientações médicas sobre esse assunto e contar para seu médico. Na minha família já tiveram 3 pessoas que tiveram trombose. Eu já tive uma trombose numa gravidez, por exemplo, lá no passado. Converse isso com seu médico. Não deixe de cuidar da sua saúde, que é o seu principal bem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida e encaminhe esse vídeo para outras pessoas, que dessa forma você está ajudando outras pessoas a cuidar da sua saúde. Grande abraço!